Muito bem, vamos lá então para a nossa entrevista do dia. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da Vale Feliz FM o capitão Kevin Kaiser, do 27º Batalhão, subcomandante da nossa região. E ele vai nos apresentar dados a respeito de um compilado que foi feito entre janeiro e dezembro. Muitas das instituições militares e também instituições que atendem a população fazem um levantamento sempre ao final do ano para mostrar resultados, dados. E o capitão Kevin já nos mostrou bastante coisa e daqui um pouquinho a gente vai falar sobre esses números. Bom dia, capitão, tudo bem com o senhor? Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale Feliz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia. É com muita alegria que eu retorno aqui na minha segunda participação e a última como subcomandante do 27º Batalhão. Batalhão que eu vou me despedir na próxima terça-feira, sendo substituído por 2 novos capitães que farão um trabalho muito melhor. Esse ano foi de grande crescimento para a cidade, crescimento pessoal para mim também. E o mais bacana foi poder observar que essa aproximação rendeu bons números. Rendeu uma sociedade mais feliz e mais próspera. E a gente já vai adentrar em especificidade a respeito disso. A gente vai começar pelo fim. Você falasse que é a última participação aqui na rádio, porque você está indo a Porto Alegre, né? A gente teve no final do ano aí muitos policiais e também professores que receberam progressão na carreira, né? E aqui na nossa região também acontece isso, né, capitão? Positivo. O nosso comandante, Major Krause, agora tornou-se tenente-coronel, foi promovido por meio de curso, houve uma ascensão funcional, e o chamado do dever me convocou para a região de Porto Alegre. Esses 2 novos capitães também são oriundos da Academia de Polícia Militar. Um deles já tinha mais de 15 anos de experiência policial militar como soldado e como sargento, e o outro é oriundo da Polícia Penal. Então são experiências distintas que caracterizam a vida do militar. Muita formação, restrição e, claro, no caso do policial militar, muita prática em contato com a comunidade. A gente começa a entrar nos dados aqui, enviados pelo 27º Batalhão de Polícia Militar, num comparativo entre o que foi realizado em 2022 e também um comparativo com o que foi realizado em 2023. E os dados aqui, eles são bastante significativos. A gente vê que dentro dos autos de infração, houve um aumento de quase 1.000 autos de infração realizados no trânsito, o que significa também que houve muito mais fiscalização de motoristas na nossa região, né, capitão? Positivo, a nossa atuação por meio de barreiras é intensa, tanto que os nossos números de pessoas abordadas, assim como em 2022, ultrapassa as 40 mil pessoas na região. É claro que a população que está assistindo pode pensar, auto de infração de trânsito é brincadeira, só tem aquele intuito arrecadatório, mas a nossa orientação é de contato com a comunidade. Se for possível, apenas ficar na conversa e na orientação que isso fosse feito, e os autos confeccionados apenas em situações irremediáveis, que causassem algum risco mais elevado. A gente tem aqui dados também, e esses é os que chamam a atenção, que o pessoal gosta de saber o que está acontecendo, né? A gente teve uma redução de 50% nos homicídios, roubos a estabelecimentos no comparativo com 2022 teve uma queda de mais de 50%, chegando a 66%, roubo a pedestre, diminuição de 45% e roubo à residência quase 60%. Explica um pouco por que esses dados, por que esses números aparecem, capitão? É uma excelente pergunta. E seria tentador dizer que isso se deve apenas ao trabalho da polícia. Mas não seria verdade. Nós fizemos um bom trabalho, mas o crime é um fenômeno complexo, cuja diminuição pode ser oriunda de muitos fatores. Por exemplo, acredito que foi em setembro desse ano, o mês mais chuvoso da história. E a chuva, ela é um fenômeno que contribui para a diminuição do crime. Claro que não é só a chuva. O trabalho da polícia é bom, a participação da comunidade também, e a nossa região sempre foi uma região tranquila. Então, a melhor resposta seria: não há um fator determinante, talvez possa ter sido um pouco de sorte. Até esses próprios índices percentuais, justamente pelos números serem absolutos, eles parecem ser maiores. Vou dar um exemplo. Um aumento de 1 para 2 acarreta 100% do ponto de vista estatístico percentual. E de 100 para 101 é 1%. Então, pelos números serem baixos, qualquer redução, ela percentualmente parece muito significativa. Mas, de qualquer maneira, a aproximação com a comunidade,
o treinamento mais frequente. Nós tivemos, por exemplo, radiooperadores sendo formados, tivemos também militares que se formaram no curso de ROCAM, que é o patrulhamento que se vale de motocicletas, intensificaram a nossa capilaridade com o combate ao crime. Como é que funciona, como é que está funcionando esse sistema de aproximação da Brigada Militar com a comunidade da nossa região? E também eu quero que fale um pouquinho sobre a questão do vídeo monitoramento, quanto tem auxiliado o trabalho da Brigada Militar. O sistema de cercamento eletrônico, mais precisamente, Marcelo, que foi instalado na Feliz, ele apita toda hora, inclusive quando nós estamos trabalhando ali na 2ª companhia. E esse é um excelente sinal. Houve, inclusive, a prisão de um coordenador, digamos assim, de uma organização criminosa especialista em roubos e furtos de carga e de caminhões, muito recentemente. E esse é um trabalho que é oriundo dessa identificação das placas. Somos avisados e a precisão na captura, assim como aconteceu recentemente, num caso que na verdade acabou sendo um engano, não havia sido atualizada a placa do veículo que estava em situação de furto, mas a tendência para os próximos anos, isso será repassado para os capitães a partir dessa excelente iniciativa que foi feita na Feliz, é nas cidades lindeiras, como por exemplo São Sebastião do Caí, instalar sistema similar. A nossa região, ela não tem tantos crimes, mas ela acaba sendo a via de... é o caminho de onde... Faz ligação, por exemplo, Caxias do Sul, Porto Alegre, são grandes cidades, né? Inclusive no último final de semana a gente teve um caso que foi uma execução aí em São Vendelino, justamente porque está no caminho e não por causa da região mesmo, né? Exatamente. Assim como os municípios de Novo Hamburgo, São Leopoldo, aqui acaba sendo a rota do crime e não sem motivo instalar esse tipo de equipamento vai facilitar que nós consigamos pegar os criminosos com as calças na mão, no momento que talvez eles não esperem ser identificados e capturados. Como é que tem sido o trabalho também em toda a região? Ele tem sido irmanado, ele tem sido bem feito dessa forma, com irmandade entre as corporações, ou cada companhia trabalha mais ou menos separado? Como é que tem funcionado isso aí? É uma ótima pergunta. É tudo interligado, inclusive com a Polícia Civil. Houve esse ano 2 grandes operações, uma que foi feita com a Polícia Civil e com a Brigada Militar, outra apenas pela Polícia Civil. Íamos prestar o apoio, mas como a própria natureza da função, ela sempre nos demanda alguns ajustes rápidos, acabamos não participando junto. Mas é tudo feito de uma maneira muito interligada. Eu aproveito também esse ano para agradecer às empresas que contribuíram. Houve o alagamento em São Sebastião do Caí, o maior da história. Os próprios bombeiros voluntários tiveram uma atuação impecável. Naquela noite em que eu estava trabalhando, a primeira impressão que parecia é que haveria óbitos. Pelo número intenso de chamados, o quartel sendo alagado, um trabalho muito grande e não houve uma morte. Então o trabalho dos bombeiros voluntários tem o comandante Anderson. As próprias empresas como a Madesa, eu agradeço em especial o gerente Fernando. Também Colchões Ortobon daqui, a Madeireira São José, a Capesberg, que realizaram doações para que em poucos dias já pudéssemos estar atuando novamente. É, sem dúvidas, um trabalho conjunto que dá certo. A população também sempre nos comunica para qualquer comportamento suspeito. Há um grupo que nós temos com os comerciantes. Na noite de ontem, 2 comportamentos suspeitos foram comunicados. Isso ajuda demais na prevenção. E eles são rapidamente atendidos, né? Fica mais fácil até para o trabalho da Brigada Militar. Capitão, você está indo a Porto Alegre, então, vai para uma nova etapa aí dentro da Brigada Militar. E quem é que vai comandar os pelotões aqui de Feliz e São Sebastião do Caí? O capitão Giacomelli vai vir para a cidade da Feliz, que é uma companhia destacada, e o capitão Saul estará em São Sebastião do Caí. Eu falei brevemente do histórico deles e a população pode ter certeza que o trabalho da brigada vai ser muito melhor desempenhado. Não só eles chegaram, como também aproximadamente 6 militares estão vindo compor, são novos radiooperadores, além dos que já foram formados, estão os treinando. A própria ascensão funcional do atual tenente-coronel. Na região de Montenegro, agora haverá 3 capitães, 2 novas capitãs chegaram, o que também facilita para nossas escalas. Então, por exemplo, eu estava trabalhando aqui comandando 2 companhias e nós sabemos que quando há uma especialização maior, há um trabalho mais junto à comunidade por haver menos divisão de funções e mais especialização,
vai ser executado com mais precisão. Eu aproveito para agradecer de coração esse ano ao trabalho da imprensa, à prosperidade da região, ao trabalho dos policiais militares. Não tem como eu citar o nome de todos, mas em especial ao Borges e ao Veiga, que sempre foram colegas muito críticos e que me permitiram crescer, aos empresários que já foram citados. E quando a gente sai de um lugar, a gente quer que... Parece que a gente não sai, para falar a verdade. Sempre vai fazer parte dos nossos corações, também não sei se eu volto para cá para o futuro. A orientação que eu passo para a população: continuem tendo um comportamento ativo. Qualquer atitude suspeita, comuniquem à Polícia Militar. Nós estamos 24 horas por dia. Os nossos furtos, os arrombamentos, inclusive na festa do Morango, diminuiu praticamente pela metade. Está em qualquer evento, não coloque o celular no bolso de trás. Eu vou repetir: não dê margem à atuação criminosa, não coloque o celular no bolso de trás. Quando estiver ingressando na residência, estacione de modo perpendicular à sua residência, sempre atento a esse momento que ele é muito sensível, para impedir um possível roubo a seu veículo ou um roubo à sua residência. Esteja sempre em atitude expectante na rua, por mais que a nossa região seja tranquila. É isso que nos permite continuar tranquilos. E nós sabemos que é o cachimbo que entorta a boca. Nós vivemos num lugar tranquilo, a tendência é agir cada vez de modo mais despreocupado. Mas eu concito a todos os cidadãos a continuar nessa batida, porque isso traz prosperidade. Como consequência, nós temos menos custo que acarreta a criminalidade. Uma lógica roubada fará com que os preços sejam aumentados. O nosso comportamento no dia a dia, ele tem consequências gerais. E apenas mantendo esse padrão, nós conseguiremos a prosperidade. Tem algum dia já marcado aí para troca de comando? Como é que vai acontecer? Os atuais capitães já estão trabalhando. E na terça-feira, aliás, na segunda eu vou me despedir de São Sebastião do Caí, e na terça-feira do Comando Regional do Vale do Caí. Então a gente aqui da Rádio Vale Feliz, assim como a comunidade do Vale do Caí, agradece os trabalhos do senhor aqui na nossa região e deseja boa sorte ao senhor na sua nova jornada em Porto Alegre e também aos novos capitães que estão assumindo por aqui. Marcelo, Arthur, também ao Sérgio da Rádio Vale Feliz, eu só tenho boas recordações no contato com vocês, divulgaram as operações e esse trabalho que por vocês desempenhado é nobilíssimo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Recebemos aqui capitão Kevin Kaiser, que está se despedindo do comando, do subcomando aqui do 27º Batalhão de Polícia Militar da região do Vale do Caí e que agora vai prestar seus serviços na cidade de Porto Alegre, a região do Vale do Caí, recebendo 2 novos capitães nos próximos dias. Já estão atuando, mas na próxima semana eles atuam de forma efetiva aqui, assumindo o comando. Entrevista do dia em nome de Saberseg, corretora de seguros da Ivete, atendimento personalizado com transparência e clareza nas informações sobre o tipo de seguro que você vai contratar. Saberseg, corretora de seguros, onde o seu patrimônio é protegido por quem se importa com você. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para a última parte do nosso Panorama Geral.